Na minha vida aconteceram muitos acontecimentos estranhos e por vezes assustadores, e agora vou contar um deles. Há cerca de 4 anos, quando eu tinha 16 anos, aconteceu um incidente e desde então verifico a porta todas as noites. Antes de dormir, verifico várias vezes se a porta está trancada e é muito fácil lembrar a razão disso. Naquele dia, convidei um amigo para dormir em minha casa, pois morava com meus pais, mas eles tinham saído para visitar uns amigos. Então, éramos 3 em casa, eu, o meu irmão mais velho, que tinha 17 anos na época, e o meu amigo. O meu irmão ficou conosco por algum tempo e foi dormir, porque tinha de acordar cedo na manhã seguinte. Eu e o meu amigo ficamos no meu quarto, a ver o YouTube, a conversar sobre nada e, no geral, a divertir-nos imenso. Perto das 2 da manhã, o meu amigo começou a ficar com muito sono e adormeceu rapidamente na cama. Eu não tinha vontade de dormir, então continuei a ver vídeos no meu computador, sentado em frente à janela. De repente, ouvi um barulho estranho do lado de fora da casa, ao qual não prestei atenção no início. Os gatos dos vizinhos costumam subir na nossa caldeira à noite, e ela é revestida com chapas de ferro que fazem barulho. Cada vez que elas sobem, ouve-se um som metálico surdo, e foi exatamente esse som que ouvi naquele momento. Então, cerca de 5 minutos depois, uma sombra quase imperceptível passou pela janela, bem em frente ao meu monitor. Isso aconteceu tão rapidamente que, em qualquer outra situação, eu teria decidido que era apenas imaginação minha. Mas 2 acontecimentos suspeitos seguidos em poucos minutos pareceram-me estranhos demais para simplesmente esquecer. Levantei-me imediatamente da cadeira e fui até a porta da entrada para verificar as fechaduras e me acalmar um pouco. E caramba, nenhuma das 2 fechaduras estava trancada, a porta estava praticamente aberta. Então aconteceu algo que quase me fez borrar as calças de medo e finalmente percebi a gravidade da situação. Depois de trancar as 2 fechaduras, decidi acender a luz do pátio e olhar pelo olho mágico para me certificar de que estava tudo seguro. Quando espreitei pelo olho mágico, bem na minha frente estava um rosto idiota a olhar para mim da rua. De surpresa, gritei, xinguei umas 2 vezes e pulei da porta com o coração batendo tão forte que parecia que ia saltar do peito. Do outro lado da porta estava o rosto de um homem de 25 a 30 anos, que estava muito perto do olho mágico. Olhei novamente pelo olho mágico para ver melhor o estranho e, nesse momento, ele falou. O desconhecido pediu-me para deixá-lo entrar em casa, disse que precisava de ajuda e que tudo estava muito mal. Mas o mais assustador não eram as palavras, e sim as suas emoções, ou melhor, a completa e assustadora ausência de emoções. As palavras do desconhecido soavam muito convincentes, havia um medo real na sua voz, como se estivesse a falar da sua vida. Mas o seu rosto não revelava nenhuma emoção, exceto o movimento dos lábios, e o seu olhar estava completamente vazio. Eu estava irremediavelmente assustado, simplesmente fiquei parado e olhei para ele em silêncio através do olho mágico, sem me mexer. A cada segundo que passava, ele implorava para que o deixassem entrar cada vez mais alto, a voz ficava mais aguda, o medo em pânico aumentava. De repente, ouvi passos atrás de mim e, quando me virei, vi o meu irmão parado no corredor. Nem percebi imediatamente que o estranho atrás da porta tinha ficado em silêncio, porque estava completamente distraído com o aparecimento do meu irmão. O meu irmão perguntou-me, "O que estás a fazer?" Respondi que alguém tinha entrado no nosso quintal e estava a vaguear por lá. Depois disso, espreitei novamente pelo olho mágico, mas já não havia ninguém à porta. O pátio parecia completamente vazio. Que diabos? Pensei naquele momento, sentindo uma nova onda de ansiedade e incompreensão surgir dentro de mim. Eu disse ao meu irmão que tinha acabado de ver uma pessoa atrás da porta e ouvido ela pedir para entrar. O meu irmão acreditou em mim e disse que também tinha visto alguém à janela, mas decidiu que tinha sido apenas imaginação. Depois disso, apagamos as luzes da casa e ficamos a olhar pelas janelas, tentando encontrar novamente o estranho no pátio. Mas não havia ninguém na rua, o quintal parecia completamente vazio, como se ninguém passasse por ali há muito tempo. De repente, ouve-se um grito selvagem do meu amigo vindo do meu quarto, e eu e o meu irmão levantamo-nos imediatamente. Entramos a correr no quarto e vimos que o mesmo homem estava parado perto da janela do meu quarto. Ele estava com a mesma expressão impassível, mas o seu olhar tinha mudado. De vazio, tornou-se predatório, penetrante.
Apesar de haver luz no pátio e estar escuro dentro de casa, ele simplesmente não podia nos ver. Ele olhou diretamente nos meus olhos, e eu literalmente fiquei paralisado de medo, incapaz de me mover. E então ele revelou a primeira e única emoção em todo o tempo. O seu rosto se abriu num largo sorriso. Ele levanta a mão até o nível do rosto, e na mão dele aparece uma faca bem grande. Lentamente, aproximando a faca da janela, ele começou a bater metodicamente com a ponta no vidro, continuando a sorrir assustadoramente. Naquele momento, o meu irmão já estava a falar com o operador ao telefone, chamando a polícia para a nossa casa. Ainda não entendo por que não fizemos isso antes, ninguém sequer pensou em ligar. Assim que o meu irmão terminou a conversa com o operador, fugimos para outro quarto, longe daquela janela. Nenhum de nós tinha a menor vontade de ficar na sala, com aquele maluco do lado de fora da janela. Os polícias chegaram cerca de 10 minutos depois, mas já não havia ninguém no pátio, o maluco conseguiu fugir. Com base no nosso depoimento, os polícias fizeram um retrato falado do desconhecido e, em seguida, entraram em contato com os nossos pais. Os polícias ficaram conosco até os nossos pais chegarem a casa e se certificarem de que estava tudo bem. Apesar de terem espalhado cartazes com a descrição desse maluco por toda a cidade, ele nunca foi apanhado. Como sou grato à minha intuição por ter pensado em verificar se a porta estava fechada naquele exato momento. E ao meu pai pela sua prudência. Todas as janelas da nossa casa têm grades, e isso salvou-nos uma vez. Quem sabe o que teria acontecido se não houvesse grades e ele pudesse simplesmente entrar na casa?